Dados os últimos acontecimentos que estamos vivendo no país atualmente, eu esperei um pouco para dar essa aula. Na verdade, hoje eu iria falar sobre o comunismo, mas resolvi então falar sobre o fascismo, que é o que nós estamos vendo nesse país e não é de hoje. Na verdade, o Brasil ele nunca foi um país democrático e nunca foi de verdade uma república. Nós sempre fomos um país ou fascista mesmo ou fascistoide. Nunca houve uma esperança de sair de um tipo de fascismo nesse país. Mas o que é exatamente o fascismo? O fascismo ele é uma das faces do comunismo, vamos dizer assim, uma das faces da esquerda. Quando o Benito Mussolini inaugurou o fascismo na Itália, o Lenin, que era o líder da Revolução Soviética, não só apoiou, como ainda falou que o Benito Mussolini era a nova cara do líder socialista no mundo, do líder comunista, e que o fascismo era uma das caras do comunismo mesmo. Tanto que, na verdade, né, como eu já falei antes, não há diferença entre a ditadura fascista e a ditadura comunista, exceto alguns poucos detalhes. Porque enquanto que no comunismo, entre aspas, também, né, se passa uma propaganda de que não haja propriedade privada ou comércio, sempre houve. Tanto porque o país não teria como se sustentar sem isso. E o fascismo, ele não exatamente prega uma forma de propriedade, mas toda a propriedade está ligada de alguma maneira ao Estado, porque o Estado a qualquer hora pode tomar. Não que ele seja o dono, mas que se precisar, ele tem o direito de se apropriar. Também tem o fato de que, né, o conluio, vamos dizer assim, do fascismo com os grandes capitalistas, não com os pequenos empresários, mas com os grandes capitalistas. O fascismo é grande. E, bem, como eu disse, né, então a União Soviética, quando surgiu o fascismo, apoiou, não só politicamente, como até mesmo militarmente, no caso do Hitler, porque quem armou praticamente a Alemanha nazista, né, que o nazismo é uma das formas do fascismo, foi a própria União Soviética. E quem apoiou em dinheiro mesmo, tanto o fascismo quanto a própria União Soviética, o próprio comunismo, foi o grande capital. Então essa história que você sempre ouviu falar na sua vida, de que comunismo e fascismo são contra o capitalismo, ou capitalismo contra o comunismo, é tudo história furada, porque na verdade sempre houve um interesse, sempre houve um conluio do grande capital com qualquer forma de poder. Então, há o interesse do grande capital. No socialismo, como a gente viu na aula passada, que na verdade o socialismo é uma coisa que não existe, assim como o comunismo também é uma coisa que não existe. O que existe mesmo são diferentes maneiras de fascismo. Né? Apesar de que, historicamente, o fascismo seja o mais novo, mas a ação desses e também do liberalismo é tudo fascistoide. Né? Ou é o Estado que governa tudo de uma maneira ou de outra, ou o Estado toma conta de tudo, tratando você feito uma criança, feito um imbecil, sendo que você daí tem que depender do Estado para tudo, né? Uma criancinha cuidada pelo Estado, tendo a impressão que se está numa república ou numa democracia, mas na verdade é uma mentira. Ou então, como no comunismo, em que você está abaixo ou
o Estado diz que está representando você, que está cuidando da sua vida e que cuida dos mínimos detalhes da sua vida, inclusive do seu trabalho, e a hora que você pode levantar, acordar, o que vai comer ou não. E também é uma mentira, porque na verdade sempre houve mesmo tirania, né, ditadura. E o fascismo também, que é uma das faces da ditadura, né, socialista, comunista. E por que eu resolvi falar do fascismo e não do comunismo, que era para eu começar hoje a falar do comunismo? É porque, na verdade, devido a esses últimos acontecimentos no país, eu queria mostrar para vocês, se vocês estão interessados em saber como é que é viver num país fascista, num país comunista, é só olhar o que está acontecendo hoje em dia, aqui no nosso país. Né? Você não tem direito de ir e vir, você não pode fazer o que você quiser, os próprios empresários estão impedidos de fazer o que quiser, você, até mesmo no supermercado, está dito o que você pode comprar, o que você não pode comprar, você é obrigado a sair na rua com máscara, isso quando pode sair na rua. Fora que o que você queria, tanto o pessoal que é liberal, quanto o pessoal que é socialista ou o pessoal que é comunista, já está acontecendo. Não só exatamente no Brasil, mas no país inteiro, no mundo inteiro. Mas como a gente vive aqui, principalmente aqui. Nós estamos vivendo uma tirania de Estado. E o próprio Estado está vivendo uma tirania nele mesmo. Pois nós temos um executivo, isso falando nacional, que está lá apenas de representação, não faz nada, não apita nada, não toma atitude. Um legislativo dúbio, que as pessoas não gostam, não querem que esteja lá, mas foi o próprio povo que votou e colocou eles lá. E um judiciário que, na verdade, manda e desmanda no país a seu bel prazer. Sendo que, de certa maneira, até os outros poderes, né, o legislativo e o executivo, estão, de certa maneira, reféns do judiciário. É claro que da alta cúpula do judiciário, não do judiciário normal. E, bem, tudo isso que a gente está vendo são versões fascistas, atuais do fascismo que sempre houve no Brasil. Não posso falar nada da época do Império, porque eu não estava vivo naquela época, nem não conheço ninguém daquela época. Mas se diz que o Dom Pedro II, pelo menos, era uma pessoa muito esclarecida e não era um mau governante. Mas quando foi instaurada a República, e desde então até hoje, a gente só viu sucessões de tiranias e de ditaduras. Às vezes piores, às vezes melhores, mas uma coisa que nunca houve no Brasil de verdade foi uma democracia, né? E nem mesmo uma república. Porque aqui não se cuida da res pública, né? Que significa da coisa pública, que seria o bem comum. Aqui se cuida da coisa sua mesmo, eu e meu grupo, ou eu e minha família, olha lá. Quem viveu na época diz que o Jânio Quadros, no final da década de 50, comecinho da década de 60, tentou fazer alguma coisa, né, mudar o país e tal, mas foi derrubado rapidinho. E alguns chegam até mesmo a defender o Collor, apesar de que eu nunca pus fé no Collor. Sempre achei, né, e depois, na verdade, não sabe se o que houve foi realmente fraude dele ou se foi uma coisa imputada para ele, fizeram ele ficar quieto. Não posso dizer nada sobre isso, porque a gente sabe o que a gente vê, mas o que pode estar escondido atrás disso é outra coisa. Seja como for, no mínimo, desde do Fernando Henrique até hoje, nós vivemos
num país cada vez mais e mais socialista e, no entanto, não exatamente socialista, mas mais fascista que socialista. E agora nós estamos vivendo uma fase ultrafascista. Não pelo executivo, eu falei que está inerte, não faz nada. Era para estar fazendo uma coisa, mas não toma atitude. O legislativo age em proveito próprio e o judiciário, né, que realmente está mandando o país, o que é totalmente absurdo. Então, é isso que está acontecendo no país agora, né? Nós estamos vendo que as pessoas estão com medo, vivem com medo, está se tomando algumas atitudes, né? O pessoal que comanda o país, de verdade, que estão se aproveitando da situação que o povo está com medo, trancafiado em casa, com medo de Covid, seja um medo real ou não, seja doença real ou não, seja essa doença tão horrível como se diz ou não. Eu tenho os meus questionamentos sobre isso e não são espúrios, né? Pois apesar que muita gente morreu e todo mundo conhece alguém praticamente que morreu disso daí, mas a maior parte das pessoas que morreram, a maior parte nada, todos, é gente que ou era muito velho, ou muito doente, ou muito velho e doente. Pessoas saudáveis de verdade, nenhuma morreu. Se falar contra alguém, esse ou aquele morreu de Covid e não tinha problema nenhum, é mentira. Porque na verdade a pessoa tinha algum problema. Então, né, não adianta nada voltar no passado, mas o que deveria ter sido feito da instauração, quando se viu que tinha esse problema no mundo? O governo tinha que ter, daí sim o governo, ter tomado a medida de fechar o país, não deixava ninguém entrar. Se você é velho, doente ou velho e doente, fique em casa, daí sim, né? Não como forma restritiva, mas como medida preventiva. E o resto vai trabalhar. O resto vai viver a vida, vai tocar o país. Porque do jeito que nós estamos, cada vez mais está pior. As pessoas estão passando necessidade, né? Empresas estão fechando a rodo. E as pessoas ficam dependendo do Estado para dar uma esmola. Quando muito. Então, né, e nós não estamos fazendo nada. Estamos tomando medidas totalmente impopulares. No caso da Lava Jato, por exemplo, o povo não sai na rua, porque tem ordem de não sair na rua e o povo obedece em vez de desobedecer. O povo também, em vez de tomar alguma atitude, se cala com medo de ser preso, com medo, talvez até mais da doença do Covid do que realmente de ser preso. Porque qualquer manifestação não adianta estar lá meia dúzia, tem que ter milhares e milhares. Caso contrário, né, as pessoas vão sofrer sanções dos poderosos. Então é isso, né? A aula de hoje é bem curtinha, mas para você ver, né, o que é o fascismo. Eu nem preciso falar muito do que é o fascismo, porque para você ver o que é só você olhar à sua volta e o que está acontecendo. Assim a gente já vê o que seria esse fascismo. Historicamente o fascismo viveu pouco, né? Foi na Itália, na Alemanha e no Brasil com Getúlio Vargas, né? Durou o quê? 20, 30 anos, nem isso. Mas, politicamente, o nosso país nunca deixou de ser fascista. Sempre foi, antes mesmo do fascismo. E continua sendo fascista. E cada vez mais e mais.
muita gente fica esperando uma atitude das Forças Armadas, por exemplo. Eu, como ex-oficial do Exército, sei e digo e afirmo que não vai haver nenhum tipo de retaliação das Forças Armadas. Ainda mais porque a maior parte dos generais que estão hoje na ativa no Exército e nas outras patentes das outras Forças Armadas é gente que está lá colocada não por esse atual governo. O cargo de general, ele é antes político que militar. Ele faz parte da hierarquia militar, mas é um cargo político. Então, por aí a gente já vai vendo. E os generais que estão no governo, eles também, não sei, não estão tomando uma atitude adequada. Então, claro que eu não posso julgar exatamente porque eu não estou lá. No entanto, se poderia ter feito alguma coisa antes, em vez de deixar o país chegar nessa situação. E não estou falando de Covid. Eu estou falando mesmo desde quando o atual presidente assumiu, tinham que ter sido tomadas algumas medidas, não foram tomadas. A gente não sabe qual é o acordo que eles têm entre eles. No entanto, tanto o governo quanto os militares estão agora de mãos atadas, ou por querer ou por não querer. E outra coisa também, a gente tem que ter uma ideia aqui, que nesse país, falando em político, já falei isso no começo das aulas, nós não temos políticos no Brasil, nós temos só politiqueiros, o que se faz aqui é politicagem. Eu fico com de ver outros analistas políticos falando que a política é um jogo de conluios ou de acordos. Nunca foi. Política não é isso. Isso é politicagem, e politicagem da pior espécie. E quem sofre com essa politicagem é sempre o povo, porque o político, a política, como já expliquei, visa o bem comum, de acordo com a moral, E o político tem que ser o mais virtuoso dos homens. Não é que a gente vê. A gente vê cada um pior do que o outro. E mesmo quem não é político, não deveria ser político, porque não está lá para isso, acaba assumindo um papel político que não cabe a ele. Pelo menos não pela Constituição Federal. Então ficamos por aqui hoje. Espero ter dado para entender alguma coisa. Devido à exiguidade da aula. No entanto, por outro lado, não há muito o que explicar, porque é só a gente olhar a situação aí. Pensa, desde quando você era criança, mesmo quando houve, no meu caso, eu vivi isso, a ditadura militar, não foi uma coisa de direita, sempre foi fascistoide, sempre foi uma coisa fascista. Sempre foi do lado esquerdo. Tanto que, por incompetência ou de propósito, foi justamente nessa época que começou-se a mudar a cultura do Brasil, deixando cada vez mais de ser um país cristão para se tornar um país ateu, e dando força sempre para essas pessoas, tanto da academia, das universidades, quanto dos políticos e também da mídia, que estão cheios de pessoal da esquerda e quase ninguém da direita. Então, bem, é para se pensar no que está acontecendo e vamos ver, talvez tenhamos que sair mesmo às ruas para protestar. No entanto, quem vai ter coragem de dar o primeiro passo? Porque se está vivendo mesmo com medo. Então, é isso aí.